Nesse vídeo, nossos villagers vão ser atacados por monstros famosos. E o primeiro que vai atacar é o Mimir. E eu já vou fazer uma proteção de madeira. E eu vou usar vidro. Assim eu consigo ver que os Mimir já estão vindo. E só a base do Matheus foi destruída. Eu e o James temos um ponto. E sempre que alguém perder, tem que colocar R$1000 em um pote. Ih, ferrou, eu nem tenho tudo isso. E no final quem ganhar vai ficar com esse pote cheio de dinheiro. E o próximo monstro que vai atacar é o Super Godzilla. Como a minha base de madeira funcionou, eu vou manter ela aqui. Só que eu também preciso fazer uma proteção em volta. Então eu tive uma ideia muito boa. Usando esses blocos que eu tô pegando, eu vou fazer um vulcão em chamas. E o Godzilla vai ficar com muito medo de chegar perto. Já que da última vez não deu certo e a minha base foi destruída, quase derrotando meu villager, eu vou quebrar isso daqui. Isso daqui foi muito fraco. Eu sou muito inteligente, por isso, ao redor dessa minha base de vidro, eu vou fazer um paredão gigante. Eu já fiz o formato que vai ter o vulcão, vai ser meio arredondado assim. E agora eu vou começar a puxar a boca do vulcão pra cima desse jeito. Nossa, isso aqui vai ficar muito maneiro. Na verdade, eu vou deixar o meu villager aqui embaixo, pra ele ficar mais seguro. E olha só como ele é bonitão, tá parecendo eu. Tem que ficar no estilo. Agora que eu fiz minha base cercada de minérios azuis, eu vou tapar o teto dela com esse bloco de vidro reforçado. Nada é capaz de destruir esse vidro. Eu não sabia que era tão difícil fazer um vulcão, mas olha, tá ficando bem maneiro. Vai ficar ainda melhor quando eu terminar. Vocês vão ver. Nem o Godzilla vai querer chegar perto dele. E agora é só colocar essa trapdoor aqui, porque desse jeito eu consigo ver o villager lá embaixo e verificar se ele tá bem. Fiz o teto com blocos reforçados. E agora essa parte aqui da frente, eu vou colocar uma porta de cofre muito grande. Desse jeito assim. Agora a única forma de conseguir entrar na minha base vai ser abrindo essa porta de cofre desse jeito. E só eu tenho a chave. Terminei de fazer a estrutura do vulcão, só que não é só isso que eu preciso. Eu também vou pegar aqui um bloco de magma e um balde de lava. Tem 1 minuto, o Godzilla chega. Eu tenho que ser rápido. E agora eu tive outra ideia pra espantar o Godzilla. Eu vou fazer um Godzilla maior do que aquele ali, pra ele ficar com medo. E o meu Godzilla ficou desse jeito. Eu fiz esse bloco de minério gigante exatamente porque o Godzilla não gosta de minério. Então ele não vai chegar perto. Mas se o Godzilla quiser chegar perto de algum jeito, eu vou colocar esses injetores no chão, junto com várias flechas de veneno e essa placa de pressão. Então se o Godzilla quiser atacar esse minério de algum jeito, ele vai acabar pisando naquela placa de pressão bem aqui, e uma flecha envenenada vai sair de dentro e vai acertar ele. E o contador chegou em 0. E eu fiquei no sobrevivência porque o Godzilla já tá vindo. Ele tá indo pra base do Matheus. Ih, rapaz, ele veio aqui na minha base que a minha construção funcione. E olha, ele tá soltando o coração. Parece que o Godzilla gostou da minha construção. Era pra assustar ele, mas também funciona. Essa não. Ele tá vindo pro meu vulcão. Tomara que o vulcão funcione. Ele tá tomando dano. Ele não é imune ao fogo. Ei, toma, ele tá vindo pra minha base. Eu vou entrar dentro dela. Boa, as flechas estão dando bastante dano nele. Mas ele gostou do minério e tá devorando ele. Para com isso. Ai, oh não, ele devorou metade da minha base. Como só o James teve a base destruída, ele continua com 1 ponto. E eu e o Matheus ganhamos mais 1. Vai, James, joga dinheiro aí no meu pote. Seu pote nada, é eu que vou ganhar e ficar com esse dinheiro. Até parece. E o próximo monstro que vai atacar é o Siren Head. O Siren Head é um monstro que faz barulho. Isso quer dizer que uma das coisas que ele deve detestar é silêncio. Por isso, galera, eu vou pegar esses vidros reforçados e vou fazer uma cúpula com eles. Quando a gente tá dentro dessa cúpula, não dá pra escutar nada que acontece lá fora. Olha só, eu vou acender aquela TNT e ela não faz barulho nenhum. Pra proteger o meu villager, eu vou construir uma montanha muito alta. E eu vou usar esses blocos de pedra aqui. A parte mais difícil de fazer uma cúpula é fazer ela exatamente redonda. Mas até que tá ficando bom. Mas pensando bem, esse Godzilla até que pode ser útil. Eu já quebrei essa parte aqui da cabeça dele, eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir um megafone aqui em cima, porque isso vai fazer um som tão alto que vai espantar aquele Siren Head. Olha só, a minha montanha já tá ficando bem bonita. Eu deixei ela um pouco mais redonda. Agora aqui em cima eu vou construir uma casa. Eu terminei de fazer a cúpula, mas se vocês repararem, eu ainda tô ouvindo as pessoas lá fora. Dá até pra escutar o que o James tá falando. E ela não vai ser uma casa tão grande, vai ser só uma cabana. Isso porque o chão ainda é de terra. Esse chão aqui não tá vedando som. Mas pra resolver isso, eu tive uma ideia. Eu vou pegar lava e vou trocar todo esse chão aqui por lava. E agora que já tá feito aqui todo o acabamento do megafone, eu só preciso construir essa parte de dentro. Pra terminar
minha casa, só preciso colocar esses blocos de vidro bem aqui. E olha, consegui construir uma cabana no topo da montanha. Com isso eu posso deixar o Villager James aqui dentro. Terminei de trocar todo o chão pra lava. E pra deixar totalmente vedado e não escutar nada de fora, eu também vou trocar o chão pra vidro. Assim, quem entrar na minha base vai conseguir ver o chão de lava embaixo e vai ficar assustado. E olha só, depois que eu terminei, Godzilla já começou a fazer alguns barulhos. Ei, que barulho foi esse? Ei, Matheus! O que foi, James? Que som foi esse? É só o meu mega... Como é que eu vou chamar ele? É o meu megafonezilla que tá fazendo esse barulho. Você fez um fone de ouvido. Isso aqui vai chamar a atenção dele, seu bobão. Isso aqui não é fone de ouvido, isso aqui é um megafone, que burro. O Matheus fez um fone de ouvido pro Siren Head ir até a base dele e ficar escutando. Eu não sou bobo desse jeito. Aqui no topo da minha montanha, eu vou colocar esse bloco aqui, ó. Bloco de caixa de som, pra fazer muito barulho. E assim, o Siren Head ir embora. Terminei de colocar os vidros no chão. Agora eu posso andar em segurança aqui. E quem não souber que tem vidro vai se assustar. Só que eu preciso testar se realmente isso aqui tá vedado. Se vocês repararem, o James colocou um monte de caixa de som aqui. Ideia ridícula. Mas tá tocando uma música muito alta. Eu vou entrar aqui no meu vidro e olha, a música parou. Então funcionou. Isso aqui tá completamente silencioso. E eu já fiquei no sobrevivência. Porque o Siren Head já tá vindo. Ele tá indo pra base do Matheus. Ele vai destruir tudo. Ué, ele tá dançando? Olha só, o Siren Head gostou da música que o meu megafonezilla tá tocando. É isso aí, ele nem vai destruir a minha base desse jeito. Como assim ele gostou da música? Ele gostou da minha música de terror também. Ele tá até dançando. Ele gostou das músicas? Isso quer dizer que ele não gosta da minha base silenciosa. Ele tá destruindo ela toda. Aí ele até me derrubou. Eu vou pegar o meu villager e levar ele pra longe, pra ele não ser derrotado. O problema é que a minha base já era. Eu fui o único que perdeu essa rodada. Tu vai, joga R$1000 aí dentro também. Não importa, é eu que vou ficar com esse pote cheio de dinheiro mesmo. Eu duvido, cabeça de lombriga. E o próximo monstro que vai atacar os villagers é o Venom. Ele gosta muito de aranhas. Então eu vou fazer uma dungeon de aranhas, que é essas minas aqui que ficam debaixo da terra. Como o próximo monstro agora é o Venom, eu já sei exatamente o que fazer. E pra começar eu vou colocar minha roupa de Homem-Aranha. Agora sim eu tô pronto pra enfrentar o Venom. Aqui na frente da minha base eu vou fazer um laboratório, onde vão ter vários simbiontes, pra acabar com o Venom quando ele vir me atacar. Como eu não sou bobo igual o Atos, eu vou fazer uma aranha bem gigante aqui na minha base. E ela vai ser com esses blocos escuros aqui de lã. Eu tenho que fazer o mais parecido possível pra ele gostar da construção. Isso vai ficar muito legal. Fiz uma aranha gigante em cima da minha base. Mas não é só isso. Eu também vou melhorar minha base colocando mais coisas de aranha. Assim o Venom vai amar a minha base. Terminei de fazer o piso, mas só tem um problema. Não tá muito parecendo uma mina ainda. Isso porque tá faltando uma parte importante. Nessas minas sempre tem uma parte de madeira bem assim. E logo acima tem uns blocos fazendo tipo um arco desse jeito. Eu vou fazer vários desses pra ficar bem parecido com a mina de verdade. Para isso eu vou utilizar esse bloco reforçado de vidro, desse jeito. E agora eu vou abrir aqui uns espaços pra colocar essa porta aqui de bunker. Quando eu quiser que eles saiam, é só abrir essa porta. Já ficou bem mais parecido com uma mina. Só que agora a gente tem dois problemas. Tá faltando algum detalhe, mas eu não sei o que é. Peraí, o James me deu uma ideia perfeita. Ele tá usando teia. Eu não tinha percebido, mas sempre tem bastante teia nessas minas. Eu vou encher de teia. E pra ficar mais realista, eu vou fazer uma caverna falsa ao redor da mina. Assim o Venom vai se sentir ainda mais em casa. Só que quer saber? Eu tô vendo que o James tá construindo uma aranha gigante. Ele não vai se importar se eu fizer uma coisinha com essa aranha dele. Eu coloquei uma cabeça gigante de James na aranha. Isso aqui ficou muito bom. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra perceber. Enquanto ele não percebe, eu vou continuar fazendo a minha caverna falsa ao redor da mina. Matheus, que espécie de caixa de fósforo é essa? Como assim caixa de fósforo? Isso aqui é um laboratório, James. Laboratório? Esse aqui claro. Tá parecendo uma caixa de palito de fósforo. Palito de fósforo, sai da minha base, vai pra sua, seu chato. Agora sim tá tudo pronto. Eu posso encher
proteger aqui dentro de simbionte. Terminei de fazer a caverna falsa e aqui dentro ficou bem mais assustador que antes. E eu já sei como deixar ainda mais assustador. Eu vou colocar essas armadilhas que ficam no teto de todas as cavernas. Eu tenho certeza que o Venom não vai querer entrar na minha caverna de aranhas. Só que pra garantir mesmo que ele vai ficar com medo, eu vou começar a colocar proteções. Uma dessas proteções que eu vou colocar são spawners de aranha. E pra garantir mesmo que ele não vai entrar na minha caverna de jeito nenhum, eu vou usar também esse bloco de laser aqui na entrada dela. Eu tô vendo que o Atos tá fazendo aqui uma caverna enorme. Eu vou atrapalhar ele colocando essa água fake. Como vocês podem ver, essa água aqui dá bastante dano, porque na verdade é uma água tóxica. Eu vou colocar essa água aqui bem na saída da base do Atos, pra ele tomar muito dano. Olha só, quando uma aranha passa pelo laser, ela é derrotada na mesma hora. Esse laser é muito forte. Ei, que é isso? Tem água do meu lado. O Atos caiu na água. Quem foi que colocou isso aqui? Ai, para de tirar essa água. Então foi você que colocou? Vem cá, eu vou te mostrar meu me laser larga, novo. me larga. Ai, que é isso? Ai, você me acertou. Quer saber? Toma essa água aí também, bobão. O James parece que faltam uns parafusos nele. Eu fiquei no sobrevivência. Ai, eu também. Isso porque o Venom já tá vindo. Essa não, ele tá vindo direto pra minha base. Eu preciso entrar. Ai, eu não fiz uma entrada pra mim. Eu fui muito tonto. Eu vou ter que olhar a destruição de longe. Mas pera, ele tá tomando dano pro laser. Tá funcionando. Ele desistiu de destruir a minha base. Olha, ele vai entrar na água pra tomar um banho. Olha, ele gostou da piscina. Eu falei que ele ia gostar daquela água escura. O que é isso? Ele tá devorando a metade da minha base. Para com isso. Ai, meu Deus, ele tá me devorando. Deixa eu ficar escondido aqui embaixo. Sai daqui, seu Venom feio. Ele devorou metade da montanha. Até a aranha que tava lá em cima. Ai, o Venom apareceu aqui na minha base. Deixa eu pular aqui embaixo e abrir essa porta. Ai, os simbiontes estão me atacando. Não era pra isso acontecer. Ai, o Venom tá destruindo meu laboratório inteiro. Não! Eu voltei pro criativo e eu fui o único que não teve a base destruída. E agora os dois vão ter que jogar dinheiro ali dentro. Eu vou ficar muito rico quando eu vencer. Quem vai vencer sou eu, porque o próximo monstro que vai atacar é o Sea Eater. O Sea Eater é monstro aquático, então eu vou fazer duas coisas na minha construção. Uma que ele vai gostar e outra pra me proteger. A primeira coisa é começar a trocar todo esse chão da minha base e eu vou colocar água pra ele gostar e não querer me atacar. A minha base foi destruída no ataque do Venom. E a minha ideia agora vai se transformar toda essa minha base em uma piscina. Eu resolvi colocar água até mesmo por dentro da caverna. E o meu villager tava na água. Cuidado, cabeçudo. E ficou bem legal. Tem água dentro e fora. E que isso, o Matheus tá me copiando. E Matheus, eu estou vendo que você tá me copiando. Que copiando? Eu só tô vendo que você tá me copiando agora também. Mas em você não brilha. Ficou muito melhor aqui na minha base. Você vai ver só, minha piscina vai ficar muito melhor que a sua. Uma das proteções que eu vou fazer é um muro bem alto. E eu vou usar o bloco de diamante reforçado. Isso porque ele é muito forte. Agora é só subir um muro ao redor da minha base. Agora que já tá completa a minha piscina, eu preciso fazer um local pro meu villager ficar. Eu vou fazer bem nesse canto aqui uma parte submersa. E agora aqui embaixo eu vou reforçar com blocos de ferro. Fiz aqui o buraco onde vai ficar o meu lago. E agora eu preciso encher ele com uma água bem venenosa. Por isso eu comprei esses tanques aqui, ó, que tem muito líquido venenoso. Eu só preciso colocar esses canos bem aqui conectados nesses tanques e puxar agora um cano. E como vocês podem ver, a água tá saindo pelo cano e enchendo o meu lago. Terminei de fazer o muro ao redor da minha base. Como ele é um muro indestrutível, só isso já vai ser o suficiente pra segurar o Sea Eater. Eu também vou usar isso aqui, que é uma sentinela. Qualquer pessoa que não for eu e chegar perto da minha base vai ser atacado por ela. Eu vou usar o bobão do James pra mostrar pra vocês. E agora vem aqui, villager, que eu vou te colocar lá. A sua nova casa vai ser aqui no fundo. Você vai estar bem seguro aqui. Ei, me solta, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo o meu logo, sai daqui. Ai, olha, as sentinelas começam a atacar o James. Me tira daqui, me solta. Tá bom, eu só queria mostrar isso, pode ir embora. E eu vou encher isso aqui de sentinelas. Elas vão me ajudar a me proteger contra o Sea Eater. A minha base é a mais protegida de todas. E agora pra minha piscina não ficar vazia, eu vou colocar aqui vários tubarões brancos pra morder aquele Sea Eater quando ele chegar perto. E pra ficar ainda melhor, eu vou colocar aqui nas bordas a armadilha pra dar muito dano no Sea Eater. Aquele tanque esvaziou e deixou esse lago todo ácido. Agora pra deixar esse lago ainda
ainda mais venenoso. Eu vou colocar aqui, ó, ácido nuclear. Eu percebi que o Matheus até que teve uma boa ideia. Ele encheu a base dele de tubarões. Já que ele copiou a minha piscina, eu vou copiar a ideia dos tubarões dele também. Só que eu vou usar o tubarão azul, porque ele é mais agressivo e poderoso. E assim a minha base ficou protegida. Peraí, eu fiquei no sobrevivência. Então o Sea Eater tá vindo. Ai, o Sea Eater chegou aqui na minha base. Vai, tubarão, devora ele agora. Não, não, ele tá acabando com os tubarões e com a minha piscina também. Como é que ele tá fazendo isso? Ele acabou com toda a minha base. Ele veio na minha base dessa vez. Ele não vai conseguir passar nem do muro reforçado. Não é possível. Ele tá conseguindo quebrar. Sai daqui, bicho feio. Ele acabou com a minha base toda. E depois de destruir a minha base, ele tá indo pra do James. Ele destruiu a base do Atos. Deixa eu vir aqui. Tomara que ele caia bem aqui nesse lago que eu fiz ácido. Olha, tá dando certo. Ele tá tomando dano pro meu ácido. Ele foi derrotado. A minha base funcionou. Ah não, dessa vez só o James ganhou ponto. Ei, vocês dois podem jogar dinheiro aí dentro. O pote já tá na metade. Quando eu vencer, ele vai tá cheio. E eu vou ficar rico. Você não vai vencer. O próximo monstro que vai atacar é a minhoca faminta. Eu tive uma ideia perfeita pra deixar essa minhoca bem longe da minha base. Eu vou pegar somente blocos de fogo, como magma, lava e também bolas de fogo. A primeira coisa que eu vou fazer é trocar o chão da minha base pra esse magma. Eu já resetei toda a minha base, mas como eu gostei de onde o villager ficou da última vez, e aqui em cima eu já sei o que construir. Eu vou fazer um templo do oceano pra espantar a minhoca faminta, que tá com a cara do James. Ei, o próximo monstro que vai atacar sou eu! O que é isso? Sou eu, minhoca! Quer dizer que eu nem preciso fazer uma base tão forte, porque eu não vou me atacar, eu não sou bobo. Por isso, pra chamar a atenção do villager James, eu vou fazer um coração. Só que não é só isso aqui que eu vou fazer. Os monstros sempre vêm dessa parte aqui, que é a frente. Então eu tenho um plano. Primeiro eu vou colocar alguns ejetores aqui. E dentro desses ejetores vão ter bolas de fogo. Aí eu vou colocar um fio de redstone aqui em cima e um botão vermelho pra representar perigo. E vai funcionar assim. Quando eu apertar o botão, ele vai lançar o fogo, que vai pegar qualquer monstro que estiver na frente. Eu só tenho que colocar em toda a minha base até o final. Só que aí, vocês devem estar pensando aí nos comentários, aonde o meu villager vai ficar nesse perigo? E é aqui que vai entrar a melhor parte. Nesse cantinho de cá, eu vou fazer uma passagem secreta, que vai ficar escondida por um alçapão com senha. E a senha vai ser 3344. Assim ninguém vai conseguir entrar. E depois de muito construir, ficou desse jeito. Eu peguei o design de um templo do oceano e ficou perfeito. Só que pra ser um templo do oceano de verdade, eu preciso colocar um pouco de água aqui. Aqui embaixo é onde o meu villager vai ficar escondido. Eu até fiz uma decoração aqui que eu sei que ele vai gostar, já que lembra o fogo da minha mão. E pra ele não ficar entediado aqui dentro, primeiro eu vou colocar uma televisão. E também vai ter um videogame pra ele jogar aqui nesse sofá. E caso ele queira falar comigo, eu vou deixar esse telefone pra ele mandar mensagem. Agora eu vou precisar virar um Guardian, porque desse jeito eu vou conseguir espantar a minhoca faminta daqui. Boa, fiz um coração bem bonito. O James Minhoca vai ficar tão feliz com esse coração que ele nem vai querer atacar minha base. Essa base pro meu villager ficou tão boa que deu vontade de morar aqui. E deixem aí nos comentários qual nota vocês dão pra cada uma dessas bases. E não esquece de dar uma nota melhor pra minha base. Mas se vocês perceberem, eu ainda não terminei a proteção. Eu só fiz a base pro meu villager se esconder. Então olha só essa ideia que eu tive. Primeiro eu vou cercar tudo isso aqui com vidro reforçado vermelho. E olha só, eu me transformei no Elder Guardian. Agora, pra ter certeza que ele não vai atacar minha base, vou colocar vários corações. Desse jeito. Assim ele vai amar, né, James Villager? E agora que eu terminei de fazer essa mini proteção de vidro, eu vou pegar aqui no criativo um balde de lava e começar a colocar assim ao redor. Ai, que susto! Que isso? Tá funcionando mesmo, mano. Tu se assustou. Nossa, que bicho é esse? Agora que eu percebi, isso é coisa do Matheus. É que esse bicho sou eu. Nossa, Matheus, você tá muito feio. Ei, fica quieto. Foi muito assustador, mas até que foi engraçado. Eu tô pensando aqui, o James Minhoca talvez goste de entrar na terra, na areia e ficar nas tubulações de minhoca. Por isso eu vou fazer um buraco pro James Minhoca ficar dentro. E assim eu terminei a minha proteção. Tá impenetrável e nem sequer a minhoca faminta tem acesso ao meu villager, que tá bem seguro aqui dentro. Só que eu fiquei no sobrevivência. E olha lá, a minhoca James já tá bem
vindo! O meu amigo Minhoca James! Que bicho mais horroroso tem a cara do James! Esse é o bicho mais lindo de todos! Ei, peraí! Por que ele tá comendo os corações que eu fiz pra ele? Para, Minhoca James, não faz isso! A base do James foi destruída. Eu tenho que ficar preparado porque ele tá vindo aqui. Ele tá na frente, chegou a hora. Toma isso. E o quê? Ah, não! As bolas de fogo não estão acertando. Ele tá devorando a minha base. Essa não, isso deu errado. A minhoca faminta acabou com tudo. Ai, olha só, a Minhoca James tá dando meia volta. Ela nem quis me atacar porque sabia que ia perder. É, chegou o momento. Joga mais R$1000 aí no meu pote, seus perdedores. E o pote ficou cheio de dinheiro. Isso quer dizer que quem ganhar agora vai ficar milionário. E o próximo monstro que vai atacar é o The Bloop. Eu vou usar uma ideia parecida com aquela que eu usei contra o Sea Eater, que é trocar todo o chão por água. Mas eu já mostro pra vocês como vai funcionar. E o próximo plano que eu tenho é fazer uma ilha mega protegida. Como o Templo do Oceano deu muito certo, eu vou manter ele. O Bloop não vai querer destruir uma construção tão bonita. E o que o Villager tá fazendo aqui? Ei, seu pamonha, eu cansei de ficar lá embaixo. Como assim, Villager? Eu acho que ele queria tomar um ar livre. Tudo bem, eu só vou construir outra coisa porque eu quero, não é porque você mandou, não. O próximo mob é o Bloop. Então pra sobreviver e vou ser legal com ele, eu vou fazer, sabe o que? Uma piscina, assim, com essas cores rosas. Isso porque essa piscina vai ser uma parte só da festa de aniversário que eu vou fazer pro Bloop. Porque hoje é aniversário dele, então vamos fazer essa piscina aqui bem grande pra ele nadar. Terminei a minha ilha de praia, ficou muito bom. Mas chegou a hora das proteções. Um dos maiores inimigos do The Bloop é o Megalodon. E é ele que vai fazer a proteção da minha base. Olha só o tamanho desse tubarão, é gigante. E também tem uma proteção que deu muito certo da última vez que eu usei. E essa proteção foi um laser. Ela conseguiu acabar com Venom. Então é claro que vou usar de novo. Como é o Bloop que tá vindo, eu vou construir a mãe dele. Porque quando ele chegar aqui, ele vai hesitar muito em atacar. Pronto, o lugar da piscina do Bloop tá feito. Só falta colocar essa estátua aqui, ó, jogando água aqui dentro. Agora preciso continuar fazendo a festa de aniversário dele. Terminei de fazer os lasers. E pra deixar isso aqui ainda mais seguro, sem tampar o sol da minha praia, eu vou usar vidro reforçado na parte de cima. Assim a base vai ficar completamente impenetrável. E a mãe Bloop ficou desse jeito. Como ele é um peixe, eu vou fazer essa parte de baixo aqui cheia d'água. E tá feita a minha construção. Agora é só colocar aqui, ó, bastante comida. E aqui no meio, vou até colocar esse bolo de festa gigante. Com certeza aquele Bloop vai amar o aniversário que eu fiz pra ele. Eu fiquei no sobrevivência, mas pelo menos a minha base tá muito segura com as minhas proteções. Olha ali na frente, o Bloop tá vindo. E aí, Bloop, tudo bem? Vem aqui pra festa de aniversário que eu fiz pra você. Nossa, ele vai gostar, olha o tamanho desse Bloop. Ei, ele tá devorando a festa. Ai, só não chega perto do meu villager. Não, ele devorou meu villager. O James perdeu. Ele não ficou milionário. O problema é que agora o Bloop tá vindo na minha base. E ele tá conseguindo comer os lasers. Como isso é possível? Não, ele tá chegando no meu villager. Essa não. Ele comeu o meu villager. Eita, o Bloop tá vindo agora pra minha base. Vai, Villager, faz o seu show. Ei, menino, seu teimoso, você não pode comer a base dele. Sai daqui e vai pra casa, você tá de castigo. O Bloop tá indo embora. Não acredito. Isso quer dizer que o Matheus ganhou. Isso significa que esse pote com $1 milhão é todo meu, eu tô rico! E eu e o James continuamos pobres. Mas se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse outro que tá aí na tela, né, James? É verdade, esse vídeo tá bem legal. E não esquece de deixar o like e se inscrever. Fui!